Essa aqui é a aula de hoje. Aqui a Tá gente pronto. Anderson, Bruna, Marcela, Sara Raquel, Iago, Gabriel. A gente está Bom trabalhando com aula dia, de Pro. redação. Bom dia, aula de redação com os alunos do 7º ano. E a gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai estar revisando anúncio publicitário, que é de assunto de Qual é a redação página? 4, página 40, no módulo 4. E é revisão do assunto que já foi dado em redação, já lá em produção de texto, que é anúncio publicitário. A gente vai estar trabalhando nessa revisão, depois a gente vai passar para outro assunto, viu? Então, módulo 4, página 40, é assunto de redação. Quem quiser colocar aqui em cima o título, aqui, ó, que é conteúdo de redação, tá livre para colocar, viu? Porque às vezes vocês já viram desde o ano passado que às vezes tem atividade de redação, assunto de redação no módulo, né? Que é de português também, vocês já sabem disso, né? Viu, pessoal? Aí a gente vai estar aqui, tô gravando aula assim, gente, por questão de se eu precisar por algum motivo, viu? Mas assim, eu não vou ter obrigação de estar assim postando, né? Eu posto se eu puder, né? Então vou estar gravando. Então, pessoal, tô gravando aqui já, viu? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Vocês já viram já esse conteúdo que é de anúncio publicitário. Eu vou estar só revisando e explicando a atividade. Vocês já viram já esse assunto em produção de texto já, viu? Deixa eu só aqui. Então, pessoal, vamos lá, ó. É muito comum nos depararmos com os anúncios publicitários em outdoors, revistas, jornais, televisão, etc. O gênero anúncio é criado para chamar a atenção do leitor, a fim de levá-lo a consumir determinado produto ou marca divulgada. Então, no caso aqui, nós vimos dois tipos de anúncio publicitário, que é o anúncio publicitário comercial, né? Que é feito para que chame a atenção do leitor, do consumidor, para que adquira um produto, um serviço, ou o anúncio publicitário institucional, que é para poder servir de alerta para que as pessoas tomem consciência a respeito de um determinado assunto, ou da questão da saúde, né? Ou sobre algum problema assim de questão ambiental, política, social, né? Que as pessoas que votar realmente para poder as pessoas tomarem consciência. É chamado de anúncio publicitário institucional. E a gente vai estar aqui relembrando esse assunto aqui de anúncio publicitário. E aqui é feita algumas perguntas na A e na B. Alguma propaganda já fez você ficar com vontade de adquirir um produto divulgado? Comente com os colegas. Então, assim, eu creio que cada um já teve, assim, quando viu uma propaganda em qualquer meio de comunicação, né? O outdoor, revista, jornal impresso, ou internet, né? Já teve vontade de adquirir aquele produto. Criança, então, nem se fala, né? A letra B tem observe somente a imagem que acompanha o anúncio. O que você acha que será divulgado? Ó, então, gente, se você observar aqui, fazendo a leitura só da linguagem não verbal, que é a imagem, sem ler a parte do texto, né? Aqui, se a gente tem uma ideia do que se trata, né? O serviço que é divulgado, no caso. Aqui aparece uma mulher que ela está aqui, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. É como se ela estivesse se arrumando para viajar, né? Quem sabe uma viagem de negócio, de trabalho. E, de repente, é como se fosse uma fusão, né? De um lugar para outro. E aqui já vai aparecer ela praticando uma atividade física, né? Aqui é como se eu estivesse já puxando para ela fazer uma atividade física de aventura, né? A mesma pessoa. Então, aqui, vocês têm uma noção do que seja, assim, só observando a imagem, sem ler o texto, do que seja esse anúncio aqui? Não? Não muito bem. Porque assim, ó, gente, nós já vimos que todo anúncio publicitário, para ter um sentido, a linguagem verbal completa a não verbal. E a não verbal também chama mais atenção para o consumidor, né? Então, para a gente entender melhor, tem que ler a mensagem que é o texto verbal, né? Então, aqui vai estar logo no centro que chama atenção, tire você da sua própria rotina. Inclusive, é até parecido com o anúncio publicitário que a gente viu lá em produção de texto, só que é diferente o desenho, né? E aqui tem a companhia atlética. Oi. Aqui eu vi, eu não estou respondendo não, mas aqui na página 41, é bem assim, ó. O que está sendo retratado na cena da parte superior é a parte de cima que a mulher está fazendo exercício, é isso? É.
Então, gente, a gente observando aqui que o texto, que é a linguagem verbal, vai completar o sentido geral da mensagem que compõe o anúncio, né? Então, vai falar, tire você da sua própria rotina. Então, aqui é como se tivesse o quê? Incentivando, né? Chamando a atenção para que a pessoa pratique uma atividade de lazer ao mesmo tempo que seja uma atividade física, né? Então, aquela sair do trabalho, né? Que o trabalho é uma obrigação, às vezes leva a pessoa ao cansaço, para que pratique uma atividade de lazer, uma diversão e que, ao mesmo tempo, vai estar fazendo um exercício físico. E vai se tratar, o anunciante, a companhia atlética, né, que está aqui escrito, né, deve ser uma empresa, né, que se trata sei lá, de prática esportiva, de atividade física. E aí, a partir desse anúncio, né, que tem até escrito aqui uma legenda, anúncio publicitário da campanha Saia da Rotina, de Companhia Atlética em 2015. Então, observando esse anúncio aí publicitário, a gente vai estar respondendo as questões. Isso aqui a gente já viu já, gente. Isso aqui é só uma revisão do que já foi dado em redação, lá em produção de texto. Aí, na interpretação escrita, que já vai ser a atividade, tem assim, número 1, que é a interpretação escrita. Sobre o anúncio publicitário, responda as questões a seguir. Quem é o anunciante? Quer dizer, a empresa, vocês têm que colocar o nome da empresa. Na letra B, a quem é direcionado o anúncio, ou seja, quem é o público-alvo, ou seja, esse anúncio é feito para que tipo de pessoa? É um público específico? Tem uma faixa etária para todos os públicos? Pessoas que se interessam em praticar atividades físicas? Ou então pessoas que querem sair da rotina? Vocês vão colocar o que realmente, o foco, né? Para quem que é feito esse anúncio. Na letra C, tem assinale a alternativa que indica o objetivo desse anúncio, né? Então, aqui tem assim, a primeira, estimular o público-alvo do anúncio a viajar e promover uma companhia aérea. Presta atenção que tem coisas aqui que não tem nada a ver, né? A outra, estimular o público-alvo do anúncio a usar roupas esportivas, né? Será que é um anúncio de uma loja de peças de roupa, de vestuário? Aí vocês têm que analisar. Estimular o público-alvo do anúncio a fazer exercícios e a promover uma academia. Estimular o público-alvo do anúncio a não fazer exercícios. Então, vocês vão ver qual é a mais coerente de acordo com a linguagem do anúncio publicitário, né? Na questão 2 tem assim, gente. A imagem é um elemento muito importante em anúncios, pois ela chama a atenção e pode até influenciar na decisão de seu público-alvo de consumir ou não o produto anunciado. Aí na letra a imagem deste anúncio é composta por quantas cenas, né? Você pode observar que há uma divisão. Pela divisão, você pode ver quantas cenas tem. Na letra B, o que está sendo retratado na cena da parte superior, que foi o que o Lucas falou. Vocês vão descrever o que está acontecendo na parte superior da cena, né? Que é o que aparece em cima. Vocês vão descrever com suas palavras. Na letra C, o que está sendo retratado na parte inferior também, na parte de baixo, né, da cena, vocês vão retratar o que está acontecendo lá, que ambiente é, né, com suas palavras. Vamos aqui para a próxima página, que é a página 42. Letra D, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação às cores de fundo de cada cena retratada. Ó, eu não vou voltar aqui, eu vou olhar pelo meu livro e aí vocês vão estar voltando também, né, para a cena que aparece aqui as cores, né? Aqui na parte inferior aparece a cena assim, a imagem com cor acinzentada. E na de cima vai aparecer as tonalidades mais quentes, né? O amarelado, o alaranjado, vocês vão estar observando aí. Para marcar nessa letra D aqui da página 42, V para verdadeiro e F para falso. Você tem que analisar essa cena, né? As cores de fundo. Aí tem assim, a primeira alternativa, os tons quentes como alaranjado foram usados no fundo da cena superior para retratar tristeza e cansaço, né? Lembrando, gente, da questão das cores, as cores em si, elas vão dar uma impressão, né? Vocês sabem, vou colocar com um exemplo para vocês, para facilitar. Todo mundo sabe que o branco representa a paz. Se a pessoa chega num lugar que tem muita coisa branca, é como se estivesse, né, se sentindo mais à vontade, se estivesse se sentindo realmente mais em paz, né? Vou colocar aqui outra situação aqui, por exemplo, né? Dizem, né, que a maioria das clínicas e hospitais são pintados da tonalidade verde, porque o verde transmite tranquilidade, né? Vou colocar isso assim. Então, dependendo da tonalidade das cores, as cores não são colocadas nos lugares, ou até assim anúncios ou textos como esse
Não é à toa, não. Tem um propósito. Então, vocês têm que ver a questão da cor e o que simboliza a cor para marcar em verdadeiro ou falso, né? Aí tem aqui, os tons quentes, na segunda alternativa, como alaranjado, foram usados no fundo da cena superior para retratar o calor e o movimento da atividade física. Vocês têm que analisar a questão das cores e o sentido das cores, né? Aí tem aqui, na terceira, os tons frios, como cinza, foram escolhidos para retratar um ambiente alegre e confortável. E no último, os tons frios, como cinza, foram escolhidos para representar o desprazer e o incômodo de estar parado em uma fila. Aí vocês, a depender do sentido das cores do fundo das duas cenas que aparecem, né? A cena da parte inferior e da parte superior, vai colocar verdadeiro ou falso. Se vocês tiverem ainda sem saber, assim, com dúvida, vocês podem pesquisar na internet a questão das cores que se coloca, assim, o sentido das cores, que impressão que dá, qual a sensação que dá nas pessoas também. Vocês podem pesquisar para colocar aqui F verdadeiro e F falso. Vocês devem estar estudando isso. Se não estudaram, gente, que isso aqui, essa questão das cores, da sensação das cores, isso aqui aprende a partir do 7º ano na matéria de artes. Não sei se vocês já estudaram, mas se não estudou, ainda vai estudar. Na questão 3 tem assim, ó. Nesse anúncio foi empregada a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal, que vocês já aprenderam já isso em redação desde o ano passado, né? Eu creio que vocês sabem o que é linguagem mista, que é a linguagem verbal, que é o texto mistura juntamente com a linguagem não verbal, que são as imagens. Aí tem assim na letra A, contorne a linguagem verbal apresentada no anúncio. Né? Então, você vai contornar o que é de linguagem verbal no anúncio na página 40. E na letra B, se o anúncio fosse composto somente por linguagem verbal, ele teria o mesmo efeito? E por quê? Né? Nós já discutimos isso já nas outras atividades lá de produção de texto, né? Vocês sabem que a linguagem verbal, ela convence, né? Mas a imagem em si, quando é colocada a imagem, chama mais atenção para que realmente as pessoas se interessem pelo produto ou serviço quando é colocado no anúncio publicitário comercial, né? E se tivesse só a linguagem não verbal, que é a imagem, fica meio sem sentido, as pessoas ficariam sem entender a mensagem do anúncio. Então, vocês vão colocar isso aqui, ó. Se somente tivesse só a linguagem não verbal, ele teria o mesmo efeito e por quê? Vocês vão explicar isso aí. Na questão 4 tem assim, pessoal. Relacione cada imagem abaixo ao que ela representa no anúncio. Aqui já tem o que é logomarca e a definição, né? Do que é logomarca e do que é slogan, né? E aqui tem o de cada um aqui desse anúncio publicitário, né? Tem assim, gente cuidando de gente, e aqui é a imagem que representa a empresa, né? Aí tem aqui logomarca, imagem que acompanha o logotipo ou o nome da empresa, facilitando assim sua identificação. E slogan, frase curta, fácil de ser lembrada, que acompanha o logotipo e a logomarca, né? Aí vocês vão estar ligando aqui para qual que vai ser, né? A frase e a imagem, que eu não vou dizer, eu já expliquei isso já na aula de redação no já. E tem aqui também o logotipo, né? Nome da empresa composta por letra estilizada, sem a composição de imagens. Aí vocês vão ligar aqui de qual é qual. Na página 43, pessoal, tem assim, ó. Questão 5. Essa aqui é muito simples, gente. Da questão do sentido do verbo, né? Do modo do verbo. Aí tem assim, a forma verbal tire, utilizada no anúncio, expressa a ideia de certeza, afirmação, pedido, ordem ou dúvida, né? Lembrando, gente, dos modos verbais que vocês estudam em português. O modo indicativo expressa uma certeza, né? Quando vai colocado no verbo. O modo subjuntivo é incerteza, dúvida, hesitação. E o modo imperativo é ordem, né? Pedido, solicitação, conselho ou instrução. Esse tire aí tem a ver com qual dessas formas, com qual sentido da forma verbal, né? Certeza, afirmação, pedido, ordem ou dúvida. Vocês vão marcar, essa aqui tá muito fácil. Na questão 6 tem assim, pessoal, assinale a alternativa correta a respeito da linguagem verbal desse anúncio, né? Aí tem aqui a primeira alternativa. O texto conversa diretamente com o leitor, é como se fosse um diálogo, né? Chamando o leitor.
ao empregar os pronomes você e sua e os verbos tire no modo imperativo, né? É como se estivesse tendo uma conversa direta com o leitor, né? A mensagem do texto verbal. E o segundo texto se refere somente às pessoas que fazem atividade física, ao empregar a expressão sua própria rotina. Então, de acordo com o que vocês leram do entendimento, né? Se vai ser uma conversa direta com qualquer leitor, ou se é um leitor específico, somente aquelas pessoas que praticam atividade física. Na questão 7 tem, em relação aos recursos de linguagem utilizados no anúncio, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Aí tem aqui, a forma verbal tire foi usada para persuadir o leitor a aderir à ideia. Persuadir é tentar convencer, né? E aderir é para que a pessoa realmente tome a ideia como válida, como real, né? Como aceita. Aí tem aqui a segunda. No anúncio, a palavra você faz referência ao interlocutor, ou seja, o leitor, né? De maneira familiar para aproximar-se dele. Isso aqui, quem tiver dúvida, gente, procura lá naquela atividade de anúncio publicitário, que foi uma das últimas. Tem até um quadro assim na página, né? Que fala dessas questões, desses recursos de linguagem que são utilizados no anúncio publicitário. Aí vocês vão estar comparando com a linguagem que está empregada nesse anúncio aí da página 40. Aí a terceira, a forma verbal tire foi empregada no passado, né? A última, na penúltima, a relação entre a forma verbal tire e a imagem da mulher sendo retirada da fila gera humor nesse anúncio, né? Será que é humor ou será que é uma outra intenção, né? Um outro objetivo? E a última, foi empregada uma figura de linguagem para o leitor aderir à ideia do anúncio. Né? Vocês têm que relembrar também a questão das figuras de linguagem que foram trabalhadas em redação. Se realmente foi utilizado uma figura de linguagem aqui, gente, ou não. Se não, você coloca falso. Na questão 8 tem, em que veículos os anúncios publicitários podem ser divulgados? Isso aqui está bem parecido com o que nós já trabalhamos. Quais são os veículos de comunicação, né, em que a gente consegue ver anúncios publicitários? O único que a gente que não tem um anúncio publicitário que é de linguagem mista é em rádio, né? Em emissoras de rádio, porque em emissoras de rádio a gente não vai ver coisa escrita ou imagem, né? Mas nos outros meios de comunicação vocês podem citar e podem escrever. Aí passando aqui, né? Aqui vai estar encerrando, aqui só está aqui falando um pouquinho do anúncio, né? O anúncio publicitário tem como objetivo promover um produto ou uma marca com fim lucrativo, né? No caso aqui vai ser um anúncio publicitário comercial. A gente já estudou também que tem um anúncio publicitário institucional. Apresenta recursos argumentativos. Argumentativos é que chama atenção e tenta convencer o consumidor, o leitor, para que adquira o produto, né? Composto por linguagem mista, com frases curtas e emprego de verbos no modo imperativo, a fim de convencer o leitor a consumir o produto. Pode ser veiculado em sites, jornais, revistas, cartazes em locais públicos e etc. Então, ó, aqui eu já encerrei a explicação dessa atividade aqui de anúncio publicitário, que já foi assunto dado, a gente só está revisando. Aí, logo em seguida, a gente vai ter um assunto que a gente vai tratar agora novo, em redação, que é sobre paródia. Eu creio que vocês já devem ter ouvido, lá na página 44, é só passar aí para a página 44, que é sobre paródia. Vocês já devem ter ouvido falar de paródia e eu creio que alguém já deve ter, assim, uma ideia do que seja, né? Alguém aí pode me falar, quem quiser aí, do entendimento, mais ou menos, o que você sabe o que é paródia? Paródia, pronto. É quando a gente pega uma música, a gente usa a letra dela para fazer uma paródia ou uma música com outro sentido. Uhum. Tá de acordo. Não, Depois eu não, vou não. completar. Sabe o que é paródia? Sim. Sabe o que é paródia? Paródia é uma música que você usa o beat da música com a letra, com o mesmo ritmo, mas você escrevendo a sua própria letra. Também tá de acordo. Tu altera a letra da música e com gestos. Vocês aí tá tudo de acordo, mas eu vou completar com mais coisas aí. Tinha mais alguém que quer falar aí? Eu também tenho filme, tipo, um filme, ele tem um tema, só que aí tem uma paródia do filme que muda várias coisas. Pode mudar até, assim, a personalidade dos personagens e a história do personagem, mas não deixando de fazer ter um pouco a ver com o filme original.
Isso. Então, também, vocês todos falaram aí, gente, tem a ver, realmente, a paródia tem a ver com composição de música, ou seja, pegou o ritmo, né? O tom da música original, colocou outra letra, né? Com outro significado, como os meninos aí falaram, tá? Tá de acordo, isso aí é paródia também. Quando como Sara aí falou também, que de um filme original cria um outro, né? Que tem uma relação com o filme que foi feito primeiro, só que aí as ações dos personagens, as personalidades de cada um personagem são diferentes, ocorre também algumas mudanças, mas que tem uma relação com o filme que foi criado primeiro, original, certo? Tudo isso aí tá certo, gente, só que assim, a paródia em si vai falar de um contexto mais geral, né? Então, vai falar a respeito de música, de filmes, obras literárias, né? Obras literárias no geral, seja um livro de ficção, seja um poema, uma poesia, seja um conto, né? No geral, em qualquer texto literário. Vai se falar assim, até mesmo em contexto televisivo, sem ser de filme, pode ser também de série, de novela. Então, tudo em que como vocês mesmos falaram, que pegou uma referência de algo que foi feito antes, né? Qualquer um tipo de texto de música ou de poema, um texto literário, ou algo, até um texto teatral também pode ser, né? Então, tudo isso que foi, criado primeiro algo que é original, né? Independente que seja um texto escrito ou um texto que foi colocado, que foi adaptado para televisão, né? Ou até mesmo, sabe o quê? Vamos colocar aqui uma outra coisa, de um livro, de uma obra literária, foi adaptado para uma obra de teatro, né? Aí teve algumas mudanças também, uma paródia. Ou então de um livro literário original que foi criado primeiro e que desse livro se criou uma novela ou um filme, né? Então, quando é uma adaptação e teve também algumas mudanças, isso também se chama paródia. Então, basicamente, vai ser isso aí, né? Eu só completei que o que vocês me falaram aí também tá certo. E aqui, nessa atividade, a gente vai ver alguns exemplos de paródia, né? Paródia tem a ver também com citações, né? Tem a ver também com conversações. Então, tudo que se fala assim de respeito de algo que foi escrito originalmente criado, logo primordial, né? Que seja primeiro, e que depois foi criado outras versões relacionadas àquela primeira que foi feita antes, é chamado de paródia. Então, tem assim, observe as duas capas a seguir. Então, gente, todo mundo sabe que o conto Chapeuzinho Vermelho é um conto antigo, quando ele foi criado é de tradição oral, inclusive ninguém sabe direito a autoria de Chapeuzinho Vermelho, né? É antigo. E aí, pessoas pegaram e colocaram, né? Decidiram registrar de forma escrita Chapeuzinho Vermelho. Igualmente outros contos antigos que existem, né? Que eram de tradição oral e que aí foi contado, passado de geração em geração, e aí chegou uma época que alguém resolveu registrar essa obra por escrito, né? Essa história, né? Que é o conto. Então, tem assim, observe as duas capas a seguir. Tem aqui, Chapeuzinhos Coloridos, né? Aqui já se trata de uma paródia, porque a primeira escrita, né? Que foi registrada, Chapeuzinho Vermelho, é só uma, né? Só uma Chapeuzinho Vermelho. Aqui vai ter Chapeuzinhos Coloridos. Então, vai ser mais de uma, né? Que usa capa, né? Não vai ser só vermelha, vai ser de outras cores. E aqui tem assim, a legenda. Capa do livro Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius, né? Pimenta, publicado pela editora Companhia das Letrinhas, 2016. Então, aqui foram dois autores que adaptaram, reescreveram a obra, né, original do Chapeuzinho Vermelho, tem uma relação com a obra primeira, só que aí já teve algumas mudanças, né? E na B, Deu a Louca na Chapeuzinho, né? Que já é uma adaptação já para um filme, né? Capa do DVD Deu a Louca na Chapeuzinho, de Todd Edwards e outros, 2004, 80 minutos. Então, vocês já perceberam que até mesmo no título já teve uma mudança, né? E na história, com certeza, no enredo, tanto do livro como do filme que vocês estão vendo aqui, também passou por mudanças, né? Tem relação com a obra primeira, com a original? Tem, mas aí vai ter muitas mudanças, né?
vai ser assim, vai ter um pouco de semelhança, mas já vai ser muito mais diferente. Aí tem assim, ó. Ambas as capas dialogam com uma história muito conhecida, tanto por crianças como por adultos. A que história essas capas fazem referência? Aqui tá evidente, aqui tá explícito, né? Aí vocês só vão escrever. Aí aqui, continuando, pessoal, na letra B, além de dialogarem com uma história... A que capa de filme se refere esse Deu a Louca no Chapeuzinho? Ô, gente, olha direitinho aí, Anderson, ó. Deu a louca na Chapeuzinho. Ó o título, Chapeuzinho. Olha a personagem principal aqui, como é que ela tá. Então, que referência é? É a mesma referência do livro. É a mesma. Só você prestar atenção aí direitinho, ó. Ó os personagens que tem aqui, a avó, o caçador, o lobo. É a mesma referência. Então, pessoal, ó. Na letra B tem assim, além de dialogarem com uma história clássica, essas capas apresentam elementos que produzem um efeito de humor. Identifique quais são eles e explique como esse efeito é criado. Então, gente, ó, na capa do livro, vocês vão identificar alguns elementos, tanto no título do livro, como também os elementos que compõem a imagem da capa, que provocam humor. Oi. Do livro que tu tá falando aí, dessa questão aí, é esse livro aqui da letra do número 1, hein? Para essa atividade vai até que página? Peraí. Os elementos que compõem a capa do DVD que provocam humor, né? Para quem vê e quem lê também, que vocês têm que ver tanto na questão do título como na questão das imagens, os elementos que compõem o humor. Na página 45, pessoal, tem assim, ó, uma explicaçãozinha, eu já falei de forma geral, mas tem uma explicação aqui, ó. Um texto produzido com base em outro já conhecido, né? Pode ser qualquer tipo de texto. Música, até mesmo que vocês me falaram, né? Poema, poesia, também tem paródia. Mantendo alguns dos elementos originais, mas alterando-os ou acrescentando outros, dando à história geralmente um caráter cômico e humorístico, né? Geralmente, mas nem sempre vai ter humor. Recebe o nome de paródia. Na questão 2 tem assim, observe a ilustração a seguir, depois responda as questões. Então, tem aqui, ó, vocês podem ver que tem uma senhora, né, mexendo no celular, né, uma idosa, um idoso no outro sofá mexendo no tablet, provavelmente essa criança é o neto deles, né? Aqui vocês podem ver que tem uma referência, gente, que essa imagem aqui é como se fosse realmente fazendo referência a uma paródia de um conto, né? Então, aqui tem uma menina, né? 3 mulheres mais velhas em volta. Ela está aparentando que não está feliz, né? E aqui vocês podem ver ao fundo também, aqui logo embaixo da fotografia, um banquinho com uma almofada e um sapatinho de cristal. E aqui tem um texto escrito, né? A linguagem verbal, 70 anos depois, né? Então, aqui já nos dá uma referência de que conto é, né, gente? Eu creio que vocês aí conseguiram identificar. Né? Aí, na letra A, quem é o personagem que aparece em destaque nessa ilustração? Se vocês observarem aqui, gente, é isso mesmo, né? Aí, aqui, na letra B, como você chegou a essa conclusão? Vocês têm que falar detalhadamente da questão dos elementos, né? Principalmente aqui, que vai nos dar uma ideia, são os elementos das imagens, né? Que é da linguagem não verbal, que a gente vai tirar a conclusão de que se trata dessa personagem. Aí, na letra C, tem por que essa ilustração pode ser considerada uma paródia, né? Vocês podem voltar à explicação que tá, gente, aqui no topo da página 45, falando o que é paródia, só que você vai associar falando a respeito, né, da obra, do conto, e fazendo referência aos elementos que vocês estão vendo aí. Por que é uma paródia? Você sabe que a paródia faz referência a uma obra original, mas aí vai ter algumas mudanças, né? Que nesse caso aqui também provoca humor. E também a questão de reflexão, né? Dizendo que o tempo passou. Aí você pode também falar a respeito das imagens que compõem aí, que prova que o tempo passou, observando também a aparência dos personagens, né? Aí vocês vão estar respondendo essa letra C. Na página 46, pessoal, tem assim, ó. Leia a fábula a seguir e responda as questões. Eu creio que todo mundo conhece essa fábula da lebre e a tartaruga, né? Todo mundo conhece essa fábula desde a infância, né? Só que tem várias versões, né?
E a gente nem... São tantas versões que a gente nem sabe qual é a original e quais são as paródias, para vocês terem uma ideia, né? Dessa fábula aqui, né? Então, eu vou ler aqui. A lebre e a tartaruga. A lebre sempre implicava com a tartaruga e, mais uma vez, carente de receber elogios, desafiou novamente a amiga cascuda para uma corrida. Quem vencesse teria as glórias do reconhecimento dos outros bichos. Tudo o que a orelhuda mais felpuda da floresta queria. Nesse primeiro parágrafo, a gente já consegue identificar que tem mudanças, né? De acordo com as fábulas que são... da fábula da lebre e a tartaruga, que são mais conhecidas. A tartaruga aceitou a peleja e, na manhã seguinte, ambas se encontraram no local combinado, com um pouco de atraso, porque, em se tratando de tartaruga... Dada a largada, a lebre derrapou suas patas na terra, levantando um poeirão e sumiu mata dentro. A tartaruga, com toda a sua calma natural, retirou do casco seu novo Eufone, com processador de última geração e internet ultra rápida. Abriu seu aplicativo favorito, o Google Maps, e simulou a rota. Optando pelo caminho mais curto sugerido pelo aplicativo, a tartaruga, a seu modo, deu no pé e cruzou a linha de chegada antes da lebre, que dessa vez nem quis cochilar no meio do caminho, pois estava muito ansiosa para receber logo os aplausos da bicharada. Aí, continuando aqui, né, tem assim: ao final da corrida, comemorou-se a vitória da tartaruga, que tirou várias selfies com todo mundo e postou tudo em seu Instagram. Foi um sucesso. Aí tem a moral, que toda fábula tem uma moral, né? Que é um ensinamento. Não se acostume a velhos hábitos. Então, essa paródia aqui foi adaptada porque vocês podem ver que tem humor, e o humor é associado principalmente à questão da forma de pensar e de agir da tartaruga, que ela foi muito sábia, né? Ela foi muito rápida na questão do pensamento das suas ações, não só assim na questão física dela, que a gente sabe que uma tartaruga, mesmo assim, na realidade, ela é lenta, né? Na questão, ela não consegue se mover de forma rápida, mas ela usou a agilidade na questão do pensamento, né? Da questão, assim, de pensar, da agilidade, da sabedoria dela, né? E ela, o que ajudou ela foi os elementos, os objetos que a gente tem hoje de tecnologia e internet, né? Realmente, eu nunca tinha lido essa fábula assim, não. Ela é bem diferente, né? Essa paródia da fábula. Aí, na letra A, gente, que assim, a gente vai estar discutindo agora e depois vocês vão responder em casa, né? Troque ideias com os colegas e responda. O que acontece com a lebre e a tartaruga na versão original dessa fábula, né? Então, gente, de acordo com a fábula que a gente conhece, né? Que é a mais conhecida, da lebre e da tartaruga. O que acontece, né? Com a lebre e com a tartaruga? Eu creio que todo mundo conhece, né? A história mais antiga, né, dessa fábula, vocês vão contar de acordo com o que vocês já tinham ouvido, já tinham lido dessa fábula da lebre e da tartaruga. O que acontece com a lebre e com a tartaruga na versão original dessa fábula? Na letra B, de que área são os elementos usados pela tartaruga para vencer a corrida nessa versão da fábula? Né? Saúde, educação ou tecnologia? Tá fácil demais. Letra C, o que cria o humor, o efeito de humor nessa paródia, né? Vocês podem associar tanto a questão da sabedoria da tartaruga, né? Aliada à tecnologia, né? Que ela utilizou, né? São os meios de tecnologia. Inclusive, tem até, gente, se vocês observarem, foram até adaptados os recursos que são utilizados na internet, né? Os aplicativos, o nome de rede social, né, que colocou como fosse semelhante a elementos da natureza, né? Então, tem assim, o Google Maps, né, que aqui provoca humor, né? Selfies também, que colocou lá, que é como fosse algo que colocou ali realmente uma figura de linguagem para colocar como se eles tivessem características humanas, né? Tem também Instagram, né? Eu não lembro de foi o que está escrito aqui, que ela falou que está aqui, Instagram, né? Fosse a rede social do Instagram, colocou como fosse elemento da natureza, Instagram, né? Vocês podem colocar tudo isso aqui, na letra C, né? Aí vai encerrar, gente, a atividade, né? Então, a atividade vai ser aquela primeira que é dos recursos do anúncio publicitário e a paródia aqui que a gente vai estar encerrando. Então, aí vai ficar para casa essas duas atividades, certo, gente? Para vocês fazerem, que é de redação. Vocês, por favor, né? Até para a questão mesmo de estudo, assim como foi colocado lá no primeiro,
logo ali onde colocou do anúncio publicitário, vocês coloquem cá também, né? De paródia, coloca a redação também, certo? Para vocês saberem quando vocês forem estudar que esses dois assuntos são de redação. Aqui, ó, aqui e lá também na primeira página, lá na página 40. Então, vou estar encerrando aqui a aula. Vocês podem já começar a fazer. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando para mim através do WhatsApp, né? Ou mandando mensagem de texto ou de áudio, tanto faz. E quando terminar essas páginas, para poder estar me mandando a foto, né? Como sempre. Tô pronto. Oi.